testifico e reforço. Nós precisamos estar em peso nesse dia lá no hotel. Vamos se esforçar para ir. Vai estar aqui, eu acredito, umas 5 ou 6 cidades vão estar aqui. Tá? Se esforce aí, irmão. Amém? Vamos estar lá e vai continuar assim. Nos próximos anos vai continuar. Amém? Está tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo? Tá? Tudo bem mesmo? Ninguém foi pressionado hoje? Alguém foi ameaçado aqui hoje? Veio uma ameaça e a tua cabeça ficou assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Alguém se sentiu assim hoje? Hã? Alguém sentiu medo? Alguém sentiu medo? Se você sentiu medo, se você foi ameaçado, se isso aconteceu de repente, o céu escureceu, você ficou tateando. Você sabe o que é tateando, não? Procurando um lugar para se apegar. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Passou por esse sentimento? Vamos estender mais um pouquinho. Essa semana, hoje é quinta, essa semana passou por isso? Passou? Passou? Quero te dizer que você tem um pai que cuida de você. E ele estava olhando para isso, ele está vendo isso. E eu quero te dizer também que ele já foi na frente. Ele já antecipou isso. Você enfrentou algo que o pai já sabia e também tinha predestinado ou já tinha estabelecido um escape. O Senhor está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Ele não perdeu o controle, amém? Ele só está mostrando você para você mesmo. Irmãos, eu tenho por várias vezes repetido, eu nem sei se a gente vai conseguir ministrar hoje. Já são 10 para as 9, 15 para as 9. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa ser intenso. Irmão, se esforce. Se esforce esses dias. É um período que você tem que se esforçar. Você tem que ir um pouquinho mais além. Sai do tradicional. Vai além. Faz que nem o pastor Wilson. De meia em meia hora. Não é nem de hora em hora. É de meia em meia hora. Ele manda uma mensagem: estou chapando, pastor. Estou dirigindo aqui, mas eu estou chapando. Faça isso. Irmão, você vai precisar estar ligado. Porque se você não estiver ligado, eu vi a pastora Márcia dizendo ali, falei: meu Deus, ela está entendendo, né? Se o seu dia é tão dinâmico que você não para nem 20 minutos para ouvir o Senhor, você está com um grande problema nas suas mãos. Você tem um grande problema nas suas mãos. Você precisa parar 20 minutos, 30 minutos do seu dia e ouvir o Senhor. Ouvir Ele contar para você como as pessoas estão se comportando. Ouvir o Senhor falar para você coisas do coração dEle. Não é você parar para contar coisas do seu coração, porque do seu coração Ele já sabe. Amém? Ele já conhece você. Agora Ele quer contar coisas do coração dEle para você. Para, irmão, para 20 minutos. Para 20 minutos, porque senão essas pressão, essas situações que vêm repentina, te machuca. Por que eu perguntei se veio? Porque eu sei que veio. Porque veio para mim também. Nós estamos passando por turbulências, passando por situações. Mas irmãos, quem está em Cristo, pode vir o que vier, a gente não vai ser abatido. A gente não vai ser humilhado. A gente não vai ser derrotado. Por quê, pastor? Porque nós estamos em Cristo. E nossa ótica não é só da terra. A nossa ótica é celestial. Eu não vivo por conta da circunstância. Eu vivo sabendo que eu vou viver uma eternidade com meu Pai. Eu vou para lá, cara. Eu vou ficar com Ele.
Mas e a circunstância? Ela que se lixe, ela que se dane. Eu vou estar com meu Pai, eu vou continuar com Ele. Eu estou olhando para a eternidade, irmãos. Viva isso, tá bom? Viva isso. Vamos tomar um pouquinho? Vamos dar uma chapadinha. Vamos dar uma chapadinha na palavra. Vamos lá, na palavra. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia então comigo em Lucas capítulo 5, a partir do verso 12. Não sei, eu estou com uma expectativa no meu espírito, porque a situação está tão apertada, irmãos. Existe uma pressão. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode dizer isso? Você está seguro nos braços dele? Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Uau, tenha essa certeza, irmãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Tu me guardas, Senhor. Você guarda a minha vida, você guarda a minha casa, você guarda Arapongas, você guarda o Paraná, você guarda o Brasil. Só no teu braço, só nos teus braços, Senhor, que há descanso. Há descanso nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Ando yagasu e kamarrasu. Ai ai que amai que rasubiana basubias. Rembianda subianai que asub. Ninguém é igual a você, meu rei. Ninguém está acima de você. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Não há circunstância, Senhor, que pode nos humilhar, que pode nos derrotar, porque Tu estás, Senhor, no controle de tudo, está no comando de todas as coisas. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos, meu Rei, nós chamamos. É você que nos guarda, é você que nos sustenta. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Saiba disso, irmão. É Ele que guarda você, Ele guarda a tua família, Em teus braços Ele guarda a tua vida, Ele guarda tudo que está em você. em teus braços é o meu descanso. Eu nem sei se a gente prega, Em teus braços se a gente ministra. é o meu descanso. Eu vejo um ambiente propício. Teus braços Nós estamos diante de um ambiente propício. Propício para quê, pastor? Para a gente chorar um pouquinho. Mas por qual motivo a gente vai chorar? Não é porque a circunstância está apertada. A gente quer chorar no colo dele. Nós não precisamos de motivo para chorar. Nós precisamos dele. Porque quando nós choramos no colo dele, ele enxuga ou ele recolhe cada lágrima que cai dos nossos olhos. E cada lágrima é como se fosse ele dizendo: eu guardo você. Independente do que você está passando ou enfrentando, eu estou com você. Eu guardo você. E isso é suficiente para a nossa vida. Vou tentar bem rápido, nós vamos abreviar. Ver o que Deus quer com a gente. Capítulo 12. Capítulo 5, verso 12. Do Evangelho de Lucas, do Dr. Lucas.
Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Veio um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. E ele, porém, se retirava para lugar solitários para orar. A multidão procurava Jesus e ele se retirava. O fato é que às vezes a multidão procura a gente quer aparecer. Às vezes com o dedo apontado em alguém, às vezes com algumas situações para benefício próprio. Mas Jesus, ele dá uma aula aqui. Ele fala para alguém enfermo, fala: olha, fica quieto, não conta para ninguém, só dá testemunho para Moisés. Como Moisés disse, como Moisés orientou, você dá esse testemunho. E interessante que são duas ordens, uma para não contar para ninguém e outra só para dar testemunho. E o fato é que quando ele dava testemunho, a multidão aumentava. Tipo, não conta para ninguém, mas estava todo mundo sabendo. Não conta para ninguém, mas as pessoas não precisavam ouvir, as pessoas viam. E as pessoas viam e procuravam Jesus para serem curadas. Ok? Até aí? Mas vamos voltar para o princípio da leitura. A Bíblia está contando, ou está nos narrando algo de um homem que ele não estava só leproso, ele estava coberto de lepra. Ele estava muito ruim. Vamos pensar um pouquinho nesse leproso. Vamos trazer à nossa memória o que é leproso. Ou seja, um cara leproso, ou a palavra lepra quer dizer, o original ou a tradução quer dizer alguém se deteriorando ou apodrecendo, alguém que está desmanchando. A palavra lepra ou leproso é alguém que está se deformando. Então esse cara, ele estava coberto de lepra. Ele não estava só leproso, mas ele tinha a lepra, era evidente a lepra que estava sobre a vida dele. Ele era alguém que possivelmente os membros dele já tinham se definhado, se deteriorado ou apodrecido. Alguns dos membros dele já não tinha mais forma. Ele era alguém que estava apodrecendo em vida. Ele era alguém podre, porque ele estava coberto de lepra. Interessante que a lepra era algo que não era regressivo, e sim progressivo. À medida que ia passando os dias, a pessoa só piorava, a ponto de ser separado. Alguém leproso não vivia no meio das pessoas, tinha que ir para um lugar separado. Naqueles dias chamavam-se esse lugar de leprosário. Imagina bem, era alguém que tinha certamente uma sentença de morte. E eu trouxe, diante dessa leitura, eu trouxe um pensamento veio à minha mente, algo interessante. Porque a lepra naqueles dias era uma doença que ficava explícita no físico. Era muito claro alguém leproso porque se via, uma doença terrível. Agora o fato é que hoje,
A gente não é leproso mais porque a lepra foi erradicada. Não existe mais. Alguns dizem que existe. Mas fisicamente a gente não encontra pessoas por aí com lepra. Ou seja, no físico. Mas o fato é que nós andamos e encontramos pessoas com algumas características semelhantes à lepra. Alguém que vive no pecado, é como se ela tivesse viva, mas andava morta, anda morta. O pecado tem muita semelhança à lepra, porque quem vive no pecado vive se desmanchando, ou apodrecendo. Alguém que anda no pecado é tão semelhante à lepra, porque a lepra, o final dela é o quê? Morte. E eu quero dizer para você que o salário do pecado é morte. Mas algo me chamou a atenção, com tanta semelhança da lepra com o pecado, que muitos de nós hoje andamos pecadores, debaixo do jugo, morrendo, apodrecendo, se desmanchando, porque o pecado faz isso com a gente. Mas esse homem, diante de tudo isso, ele tem uma atitude que me chamou a atenção. Ele, com todo aquele peso, com toda aquela situação, ele procura Jesus. E quando ele procura Jesus, a Bíblia diz que o primeiro passo, no verso 13, está isso? No verso 12, ao ver a Jesus, no verso 12, o primeiro passo que ele tem, ou a primeira atitude que ele tem, quando ele vê Jesus, ele reconhece que ele é leproso. Ele reconhece que ele tinha lepra diante de Jesus, porque ele se prostra diante de Jesus. A primeira atitude dele foi se prostrar. Coisa que nós precisamos aprender é que diante de Jesus nós precisamos reconhecer as situações que estão à nossa volta. O fato é que muitas das vezes a gente procura, isso é fato, irmãos, a gente procura Jesus para justificar algumas coisas, e sempre se fazer de vítima da situação. Esse homem não se fez de vítima de tudo aquilo que ele estava vivendo, mas ele se prostra. A Bíblia diz, ele se prostrou com o rosto em terra, e houve uma súplica. Ele se prostra e suplica. Em Marcos e em Mateus também fala, nesse mesmo texto, fala dessa mesma situação, e lá a Bíblia diz que ele se prostra e adora. Aqui ele prostra e suplica ao Senhor. A súplica dele fez um efeito totalmente adverso dos homens que Jesus encontrava. Totalmente adversa. Porque a gente tem tanto argumento para falar para Jesus, a gente tem tanta situação para explicar para ele os motivos, ou se justificar que alguém que é culpado de tudo que nós estamos passando, mas a gente nunca reconhece que esse cara sou eu, que é eu que provoquei toda essa situação, é eu que estou em pecado, é eu que estou morrendo, é eu que estou apodrecendo. A gente não consegue entrar neste lugar, mas quando nós descobrimos e entendemos que o Senhor conhece tudo e todas as coisas, que dele a gente não precisa esconder nada, e nós se colocamos diante do Senhor, prostrado, adorando e reconhecendo que Ele é Senhor e que Ele pode todas as coisas, muitas coisas na nossa vida mudam, porque a resposta do Senhor diante daquele homem não foi nada mais, nada menos do que: eu quero te curar, eu quero fazer.
Porque a pergunta falou, se o Senhor quiser. Agora a resposta de Jesus é, eu quero. Parece que a gente quer convencer Jesus de algumas coisas. Não é verdade? Parece que a gente tem tanto argumento para convencer Jesus de muitas coisas e de muitas situações que a gente está passando e que a gente provocou e achamos que somos vítimas. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse texto, eu acho que dá para mim falar um pouquinho disso. Irmãos, cuidado quando você se faz de vítima. Vem aqui comigo. Cuidado quando você se faz de vítima. Toda vítima certamente tem um demônio atrás dela. O que, pastor? Eu provo para você na Bíblia. Vamos ler um pouquinho? Eu não vou ler, eu vou falar só. Pedro estava conversando com Jesus, ele acaba de ter uma revelação, e ele fala, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, Pedrão, cara, bem-aventurado és tu. E olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Pedrão, eu vou edificar a minha igreja sobre essa pedra, e as portas do inferno não vai se prevalecer contra ela. Pedro tem um momento sublime diante de todos os discípulos. Ele reconhece quem é Jesus. Jesus mostra para ele quem é ele. Jesus levanta ele, faz uma promessa para ele. 2 versículos para frente. Anda 2 versículos para frente do mesmo capítulo. Jesus fala, cara, eu vou ser chicoteado, os caras vão bater em mim, vou ser crucificado, pregado no madeiro, e eu vou morrer, Pedrão. Aí Pedro falou, que isso? Isso não pode te acontecer. Você é o Cristo, você não precisa disso, jamais isso vai acontecer. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Sabe qual foi a resposta? Afasta de mim, porque você cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Pedro quis fazer Jesus de vítima e que ele não precisava daquilo. E quem era que estava falando na boca de Pedro, que teve a revelação de quem era Jesus? Quem que estava falando? Era lícito? Parecia legal o que ele estava falando? Não precisa passar por isso, jamais isso vai te acontecer. Fazendo Jesus de vítima. Aí Jesus olha para ele, afasta de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens. Irmãos, a gente não é vítima de nada, e nem faça as pessoas de vítima. Sabe aquela história que a gente fala, cara, você não precisava passar por isso, isso não podia ter te acontecido. Você conhece a vontade do Pai? Eu vou te informar ela para você, a vontade do Pai é perfeita. Ela é perfeita. Ela não é só boa e agradável, ela é perfeita. Mesmo que as coisas que estão acontecendo à tua volta não são como você queria que fosse, mesmo que a circunstância está tentando provar para você que isso que você está passando não tem mais jeito, a boa notícia é que aos olhos do Senhor tem sim. Por isso não se faça de vítima. Enfrente tudo que você tiver que enfrentar, debaixo da vontade do Senhor. Que seja feita a sua vontade, Senhor, não o que a circunstância está falando. Se precisar passar pelo fogo, vamos passar. Dói, mas eu vou passar, porque meu Pai está comigo. Esse leproso, irmãos, aos olhos de todo mundo não tinha mais jeito. Quando Jesus disse para ele, cara, eu quero te curar, a Bíblia continua o texto no verso 13 dizendo, cara, imediatamente desapareceu a lepra. Irmãos, como é que desaparece a lepra de um cara que estava coberto, algum dos seus membros faltando? Porque o cara estava derretendo, cara. Aqui quem está falando é o médico, o Dr. Lucas. O cara estava derretendo.
já não tinha mais as pontas dos dedos. Provavelmente ele estava coberto de pano e você não definia o que era pano, o que era carne. Porque ele estava derretendo e a carne se misturava com os panos que estavam amarrados no cara. Aos olhos de qualquer médico e de qualquer sacerdote daquele dia, esse cara não tinha mais jeito. E ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Irmãos, pensa bem, esse cara não tinha mais jeito. Eu não sei o que você está enfrentando, cara. Eu sei o que eu estou enfrentando. E para muita gente não tem mais jeito. Já tem uma sentença. Talvez a sua situação não tem mais jeito, tem uma sentença. Automaticamente esse vai ser o ponto final. Irmão, se prostra diante do Senhor. Conversa com Ele, cara. Não conta as suas razões. Abre o seu coração. Eu que estava andando assim mesmo. Eu fiz muitas coisas que não era para ter feito. Mas Senhor, me purifica. Me limpa de toda essa imundícia. Me purifica, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Irmão, nós temos uma resposta para isso. Qual é, pastor? Eu quero te deixar limpo. O próprio Cristo, Ele quer deixar a gente limpo, cara. A ideia dele não é perder nós ou levar a gente todo machucado, arrebentado, se derretendo por conta do pecado. A ideia do Senhor é nos levar limpo, purificado nele. Por isso não olhe para as pessoas e não derrama sobre elas sentenças. Não olhe para as pessoas, irmãos. Hoje eu conversava, eu não vou falar o nome dele não. Conversava com um irmão, eu gosto muito dele, muito queridão. E eu falava, cara, como parece que as pessoas às vezes não entendem o que a gente tanto fala. Irmãos, se você não tem o hábito de dar bom dia para pessoas, abraçar pessoas, se da sua boca não sai palavra de bênção, cara, vigia nas palavras de maldição que você lança contra as pessoas. Cara, Deus não chamou ninguém para fazer isso na terra. Deus não levantou nenhum homem, nem uma mulher para apontar o dedo para ninguém, porque Ele mesmo não apontou o dedo para a gente. Ele não discute quem está errado, Ele busca um coração arrependido. E se o que você fala não gera arrependimento nas pessoas, elas nunca vão ser limpas. E isso sinaliza que você está mais sujo que elas. Porque se eu não faço o que Deus chamou eu para fazer, se o meu modelo não é Cristo nos comportamentos que eu tenho, sinaliza que eu estou todo sujo. Estou sobre o jugo do pecado. E hoje a internet parece que potencializa isso. WhatsApp, Facebook. As pessoas olhou para esse lugar e ele está lá sempre tacando o dedo em alguém. Nunca aparece, mas a hora que aparece é para tacar o dedo. Sou santo. Para com isso, cara. Que bobeira é essa? Cara, nós precisamos estar em Cristo, porque em Cristo, nova criatura nós somos. Não é o tanto que você sabe, é o tanto que você reconhece que sem Ele você não pode fazer nada. Hoje o André pediu para mim orar por ele aqui no começo do culto, e ele me fez lembrar de algo. Eu vim para cá muitas vezes, vomitando, ruim, irmãos, muito ruim. Teve um dia que eu cheguei aqui no culto, eu estava tão ruim, que eu só vim para o culto na hora da palavra. Sabe aqueles caras que chegam na hora da palavra? Foi eu. E a hora que eu estava entrando ali, acho que era o Jefferson que estava aqui. Não é, Jefferson? Você lembra disso, Jefferson? E o Jefferson já não sabia mais o que ele fazia. Acho que ele olhava para o pastor, e daí? O que nós vamos fazer? E eu entrei e ele falou, uau, acho que ele deu aquele alívio.
Irmãos, antes de descer do carro eu vomitei, já não tinha mais o que vomitar. Estava muito ruim, eu não tinha condição. E a Gi falava para mim, você tem que vir, você tem que vir. Você não pode, você tem que vir, se esforce. Eu falei, mas eu não consigo. A cabeça está doendo muito, eu estou vomitando. Eu não aguentava, irmãos, eu estava arrebentado. Mas eu me esforcei, eu guerriei contra aquela situação. E eu vim para o culto. Quando eu comecei a ministrar, tudo aquilo foi embora. Nada daquilo me fez mal, aquilo foi embora. Acabei o culto sem nenhum problema. Irmãos, é tempo de você guerrear, cara. É tempo da gente ficar limpo dessas mazelas, desses limites que tentam nos tirar da presença do Senhor. Você tem que guerrear, cara. Você tem que lutar com quem, pastor? Com você mesmo. Com você mesmo. Porque se não é de um jeito, vai tentar pegar você de outro. Mas não vão desistir da gente. Se não é numa enfermidade, é numa circunstância. Se não é numa circunstância, se não é numa enfermidade, é numa distração. Esse cara, ele não se distraiu por conta da dificuldade que ele estava passando. Ele não se distraiu por conta da enfermidade, que já tinha uma sentença de morte. Porque ninguém era curado da lepra, irmãos. O leproso já tinha uma condenação clara. Ele não podia mais ficar na casa dele. Lembra disso, pastorzão? O leproso não tinha mais jeito. Eu quero dizer que o pecado fez isso comigo e com você. Todo aquele que vive em pecado, ele tem uma sentença: nos afastar do Senhor. Mas Jesus Ele não desistiu de nós. Ele ainda continua com o mesmo empenho, com a mesma disposição. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É Ele que nos justifica, é Ele que nos guarda. E de mim e de você só vale a pena um tipo de comportamento: diante do Senhor reconhecer que sem Ele você não pode nada, mas que com Ele você pode todas as coisas. Não é o que você está enfrentando, irmãos, é como você se comporta com o que você está enfrentando. Se o teu comportamento é buscar alguém para ser culpado, ou se o seu comportamento é: Senhor, me purifica, Senhor, me limpa dessa lepra, me limpa de toda essa circunstância, de toda essa pressão que está à minha volta. Eu quero ser limpo, Senhor, porque limpo eu sou livre. A gente acha que o Evangelho é um clube. A gente se reúne de semana em semana e classificamos o dia que é bom e o dia que é ruim. Hoje o culto não estava, mas hoje o culto estava. O louvor então, o louvor estava uma benção, cara. Irmãos, que balela, que pobre isso, cara. Chegar no culto e ficar ali só parece sentinela, só olhando. A gente precisa se prostrar diante do Senhor e adorar o Senhor. Senhor, eu preciso ser limpo. A gente precisa reconhecer que Ele é Senhor. E a gente precisa reconhecer que sem Ele nós não podemos nada. Irmãos, eu não sei você. Eu nem vou pregar mais. Eu não sei você. Mas esses dias eu e você precisamos entender que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas Joel, ele fala algo que vem muito antes disso. Nos últimos dias, diz o Senhor,
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre só os limpos, é sobre toda a carne. E sabe o que vai acontecer? Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos terão sonhos. Até os vossos servos profetizarão. Até a sua casa, a tua volta, todos que estiverem à sua volta vão profetizar. Profetizar o quê? O dia e o ano aplausível ao Senhor, a volta do nosso Senhor e Salvador, a eternidade dele vivida aqui na terra, enfrentando a circunstância, mas ela não nos vencendo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: nunca foi a ideia do Senhor a gente ir para o canto, reclamar, chorar, ficar abatido, ficar triste. Nunca foi a ideia do Senhor. A ideia do Senhor é, mesmo diante de algumas circunstâncias que muitos de nós estamos enfrentando, é a gente reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. É a gente reconhecer que a gente precisa ser purificado, a gente precisa ser limpo, porque essa circunstância que nós estamos enfrentando, irmão, uau, como isso é claro para mim. O que nós estamos enfrentando, a gente precisa ser purificado, a gente precisa ser limpo, senão a gente não vai conseguir suportar. A gente não vai, escuta isso, se a gente não tiver em Cristo, nós não vamos conseguir suportar. O teu testemunho, cara, sinaliza em quem você está. Se é em Cristo ou se é em você. Se é em você, você vai descobrir que a sua força é limitada. Mas se você estiver em Cristo, mesmo diante da tempestade, você vai continuar glorificando ao Senhor. Você vai continuar dizendo: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor que comanda tudo. E diante do Senhor eu me prostro. Senhor, ó, a carcaça não aguenta mais. Ah, não aguento mais, Senhor, eu tô para explodir. Mas eu não vou explodir, porque eu estou no Senhor, e é o Senhor que dá direção para tudo e para todas as coisas. Irmão, aguenta mais um pouquinho, cara. Suporta mais um pouco. Como isso é verdade na nossa vida. Parece que quando a gente está perto, cara, parece que aí apertou mais. Eu estou perto e agora apertou mais. Mas se eu suportar o aperto, se eu me prostro diante do Senhor, por mais apertado que esteja, nós vamos conseguir superar. Nós vamos ser imediatamente limpos, purificados. Depois da tempestade vem a bonança, cara. Lembra disso? Tem uma tempestade, vai vir a bonança. A ideia não é olhar para a tempestade, a ideia é olhar para a bonança, porque a bonança me sustenta no meio da tempestade, porque na bonança está Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando, cara, mas eu sei que tem jeito. O leproso teve jeito. O leproso, aos olhos de todo mundo, era o fim. Todos que estavam à volta dele, cara, isso não tem mais jeito. Tinha uma sentença. Alguém falou isso para você? A circunstância convenceu você? Ih, não tem mais jeito. Alguém falou isso para você? Quero te dizer que todos os dias a expectativa do Senhor é que você olhe para Ele e saiba que nele há uma saída, nele há uma solução. Pastor, eu não aguento mais, estou sofrendo tanto. O leproso também estava. Aquele leproso não tinha só a doença física, ele tinha uma rejeição, porque ele não podia andar no meio das pessoas.
Mas quando ele chegou perto de Jesus, a Bíblia diz que Jesus tocou ele. Você faz ideia o que é tocar um leproso? Um cara se derretendo, cheirando mal, apodrecendo. Porque às vezes um mendigo passa perto de nós e pede uma grana e a gente dá o dinheiro assim. Eu já fiz isso. Você já fez isso ou não? Não? Só eu? A gente não pega na mão do mendigo. Se pegar, corre lavar a mão. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Esse toque da Bíblia não é um toque. Seja limpo. Esse toque da Bíblia era um abraço, porque Jesus abraçou. O abraço é o toque. É interessante que naqueles dias o são ou o puro não podia tocar no leproso, porque ficava leproso. Mas quando Jesus tocou esse leproso, foi o leproso que ficou puro. Aí sabe o que Jesus fala para mim e para você? Vocês viram o que eu fiz? Viram? Vocês vão fazer ainda mais, eu só comecei. Então ao invés da gente ficar atacando o dedo nas pessoas, a gente devia abraçar as pessoas e dizer: cara, você vai ficar limpo. Cara, você vai ser purificado. Seja limpo agora, em nome de Jesus. Cara, a nossa vida seria totalmente diferente. Você já parou para pensar isso? O puro toca no impuro e ele fica puro. Por isso, André, hoje, em nome de Jesus, seja purificado em nome de Jesus. Seja livre, filho. Por isso, em nome de Jesus, todos que estão aqui, aquele que você está pensando aí agora, dá uma voz de comando em nome de Jesus. Seja livre, seja purificado em nome de Jesus. Declara isso. Não vai buscar recurso, você tem um recurso. Por que, pastor, eu tenho recurso? Porque Cristo habita em você. Ele mora em você. E onde você colocar suas mãos, quem tiver impuro vai. Você acredita nisso? Vale a pena, irmãos. Eu era impuro, cara. Mas pensa num cara impuro. Era eu. E sabe o que aconteceu? Eu fui tocado por alguém puro. E o toque não foi assim: seja curado. O toque foi assim: me abraçaram e falaram: olha, diante de toda essa dificuldade que você está, toda essa enfermidade, essa lepra que você está, eu declaro que você seja limpo e livre de tudo isso. Sabe o que aconteceu? 96 quilos. E eu estou puro em Cristo Jesus. Irmãos, não se convença por conta da circunstância. Nós gastamos aí 35 minutos, ou nós investimos 35 minutos para que a gente pudesse entender que o desejo do Senhor é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A ideia do nosso Pai, do Senhor da nossa vida, é povoar o céu e não o inferno. Por isso não olhe para as pessoas como se fosse o fim. Para o leproso era o fim, mas Jesus tocou ele. Deixa Jesus tocar você, para que você possa tocar alguém. Toque a vida de alguém. Toque a vida de alguém. Que seja você. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Só para ver a gente? Não. Procurando um coração fiel a Ele, para que Ele possa se manifestar, para que o Senhor possa se manifestar através da nossa vida. Irmãos, o Senhor só vai se manifestar em coração fiel, coração que entende que é Ele que está no controle, coração que se submete, coração que adora Ele. Que a sua vida seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Que mesmo que na sua casa, vamos lá no local que você trabalha, sua casa está tudo bem, vamos lá no local que você trabalha,
Mesmo que lá no local que você trabalha, as coisas parecem que não tem mais jeito. Esse povo é tudo tribulado. Esse povo não sei o que, esse povo... Que você possa entender que o Senhor colocou você lá para ser uma ferramenta dele no meio daquela turma que está lá. Que você seja as mãos do Senhor, que onde você tocar, abençoado seja todos aqueles que você toque. Que sejam puros todos aqueles que você toque. Que as suas mãos sejam as mãos do Senhor. Que você seja a ferramenta do Senhor. Fique de pé, vamos encerrar. Mas que ele deu uma nota aqui, ele deu um tom. Uau! Grande é o meu Deus.